Meus amados irmãos, bom dia, paz do Senhor Jesus. Hoje, dia 16 de junho de 2026, estamos dando início ao nosso devocional diário. E o texto bíblico encontra-se no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Mateus, no capítulo de número 6, versículo 12, que nos diz o seguinte: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Glória a Jesus. Perdoando como somos perdoados, né, irmãos? É desse jeito. Muitas vezes existem pessoas que não estão inseridas nesta oração que Jesus deixou como exemplo. Glória a Jesus. Meus amados, a petição de Mateus 6,12 revela que o perdão ocupa lugar central na espiritualidade cristã. Todavia, ao ensinar, perdoa-nos as nossas dívidas, Jesus reconhece, irmãos, a realidade do pecado e da culpa humana diante de Deus. Ele, contudo, associa esse clamor à prática concreta do perdão ao próximo, estabelecendo uma profunda conexão entre graça recebida e graça compartilhada. Glória a Jesus. O perdão não é apenas um pedido, irmãos, mas também um caminho de vida. Quem ora dessa forma reconhece que depende da misericórdia, do amor, do perdão divino e, ao mesmo tempo, também assume o compromisso de refletir essa misericórdia nas relações humanas, no cotidiano. Glória a Jesus. Esse irmão lembra que as Escrituras deixam bem claro que o perdão envolve responsabilidade pessoal e decisão consciente. A gente vê isso em Mateus, no capítulo 6, ou melhor, no capítulo 18, e o versículo 20 e 21, irmãos, os irmãos lembram que Pedro, ele fez uma pergunta a Jesus. Aproximando dele de Jesus, Pedro disse: Senhor, quantas vezes pecará meu irmão contra mim, e eu lhe perdoarei? Até 7 vezes? E Jesus disse-lhe: não te diga que é até 7 vezes, mas até 70 vezes 7, ou seja, irmãos, são 490 perdões durante o dia. É impossível alguém chegar a essa condição, não tem sentido. Mas o sentido central deste tema, deste assunto, é o teu, o meu, o nosso coração está voltado para o perdão. Oh, irmãos, como é bom quando a gente perdoa de coração. Louvado seja o nome do Senhor. Todavia, Jesus ensina que o perdão, irmãos, não pode ser limitado, e sim renovado continuamente. O apóstolo Paulo reforça esse chamado ao exortar: suportai-vos uns aos outros, está vendo, irmãos? Perdoai-vos uns aos outros mutualmente. Colossenses 3,13. Perdoar, irmãos, não é negar a dor, mas escolher não a perpetuar. Cada crente é chamado, irmãos, a assumir essa responsabilidade espiritual, entendendo que o perdão é um ato de obediência também, e que liberta o coração e preserva a comunhão com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E com os irmãos também, com a igreja. Antes, porém, irmãos, de qualquer responsabilidade ou de qualquer resposta humana, esta iniciativa graciosa de Deus é maravilhosa, irmãos. A Bíblia afirma que Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos 5,8. O perdão nasce no coração de Deus, irmãos, e manifesta-se plenamente na cruz do Calvário. Oh, glória a Jesus! Tudo foi concretizado ali na cruz do Calvário. Não fomos perdoados, irmãos, porque merecíamos, não, mas porque Deus iniciou e decidiu nos amar e nos reconciliar primeiro. Em Cristo, o perdão procede o arrependimento pleno e cria o espaço para uma nova vida. Toda prática cristã, meus amados, do perdão encontra-se na sua fonte, e esta ação é soberana da graça divina. Louvado seja o nome do Senhor. Assim afirma que, se não perdoarmos, também não seremos perdoados.
Mateus 6, do 14 e o versículo 15. Isso, irmãos, não reduz a graça, mas revela a sua seriedade. Perdoar, meus queridos, é permitir que a graça continue fluindo nas nossas vidas. Ao perdoarmos, testemunhamos que fomos alcançados pelo perdão divino e que nossa fé é traduzida em atitudes que refletem o caráter de Cristo Jesus. Que Deus em Cristo vos abençoe e a paz de Deus, que excede todo entendimento, possa guardar os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus.